Olá, as pessoas têm perguntado, né, como me mantenho positivo, como que mantenho produtividade diante de situações desafiadoras. A gente está numa situação desafiadora agora, mas a gente passa por isso várias vezes na vida. Então, o aprendizado que a gente puder tirar sempre vai ser útil em outras situações, tá? Vale muito a pena você criar uma rotina ou manter a sua rotina da maneira adaptada que for necessário, mas criar ou manter, tá? Então, eu tô criando uma rotina, anotando, né, minhas prioridades, as tarefas que eu preciso executar, e aí eu preciso realmente executar. Não vai adiantar criar, fazer lista e tal, e não utilizar isso. Você vai continuar se sentindo improdutivo, infeliz, tá bem? Então, o sentido é criar e utilizar aquilo que você criou para você, tá bem? Em relação aos pensamentos de negatividade, então eu preciso conhecer um pouquinho como é que eu funciono e o que os pensamentos que eu tenho querem me dizer, tá? Imagina assim, quando você olha para um cenário e faz a pior previsão possível do desfecho dele, os seus pensamentos catastróficos eles começam a entrar em cena. E aí eu preciso que você se lembre que o que controla os teus comportamentos e o que dá origem às suas emoções são os teus pensamentos, tá? Que são relacionados com as crenças que a gente tem sobre as coisas, tá bem? Então eu vou propor um exercício que eu utilizo na terapia, eu vou orientar aqui de maneira resumida, tá bem? Aí precisa que você tenha papel e caneta ou lápis em mãos para você fazer as anotações necessárias agora. Então eu vou ler, tá? Como eu disse, está de forma resumida. E aí você vai se orientando para isso, para chegar em um jeito mais adaptativo de lidar com a tua realidade, tá bom? Na folha de papel, aí na primeira coluna, você vai colocar sentimentos ou sensações. Sentimentos barra sensações. Aí vai entrar, tô me sentindo triste, tô me sentindo com medo, tô me sentindo irritado, irritada, tá? Sensação de taquicardia, suor nas mãos, tá? Tremor pelo corpo, tudo isso você pode anotar nessa coluna, tá? Na segunda, você vai anotar os pensamentos, que é onde você vai colocar os pensamentos catastróficos, tá? Vale lembrar que as emoções, elas são resultados dos nossos pensamentos, tá bem? Então, a gente cria, né, se organiza de uma forma que faz com que a gente olhe para a realidade de maneira adaptativa ou não, tá? Vamos pensar que isso fica muito claro quando, diante de uma mesma situação, as pessoas reagem de forma completamente diferente, tá? Então, uma reação e um ou mais comportamentos diferentes. E aí eu entendo que é a minha maneira de enxergar aquela realidade que faz com que eu me comporte dessa forma, e o outro tem outra forma de encarar essa realidade, tá bem? Voltando aí para sua folha, na terceira coluna você coloca saídas alternativas. E aí onde você vai colocar uma explicação, né? Uma saída para cada um desses pensamentos que você tem, tá? E você vai se perguntando o que faz sentido, né? Então, de que maneira faz mais sentido determinada situação se desenrolar, tá? De forma que você vá conseguindo se organizar. Então, será que isso pode acontecer dessa forma ou dessa forma? É mais razoável que isso se desenvolva dessa maneira ou dessa outra? Então, daquela que você pensava ou de um outro jeito aí de pensar, tá? Você tem provas de que esse pensamento é verdadeiro? Baseado em que você diz que esse pensamento é verdadeiro? Então, assim, quais são as evidências que apoiam esse pensamento catastrófico? Então, que a conclusão da situação seja dessa maneira que você está olhando, tá bem? Quando a gente escreve, então a gente já consegue olhar de maneira mais objetiva para as coisas. Então, o próprio ato de escrever faz eu me reorganizar, tá bem? Claro que quando eu estiver ansioso ou entrando aí numa crise de pânico, num ataque de pânico, vai ser muito mais difícil eu olhar para esses pensamentos, tá bem? É super compreensível isso, tá? Porque nessa hora tem um monte de pensamento irracional circulando aí dentro da cabeça, tá? Aí você vai precisar de tempo e de esforço. Então, quanto mais
esforço você tiver durante algum tempo, melhor você vai conseguir responder a isso, tá? Até que você se sinta seguro. Aí, e controle, né, esse pensamento ou essas emoções antes de um ataque de pânico. Então, o sentido é entender quais pensamentos estão tomando conta daquela situação, que estão levando a determinados sentimentos. Como a gente tem a sensação primeiro, a gente se apropria primeiro da sensação, da emoção, então por isso que o quadrinho começa aí com, as colunas começam, né, com emoções e sensações, com sentimentos e sensações, tá bom? E aí o desenrolar disso vai depender do como você organiza isso. Então se eu estou olhando distorcido e eu reorganizar, eu vou ter sentimentos melhores em relação a essa situação. E o resultado ali do meu comportamento também vai ser muito melhor, tá bem? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar em inbox ou no direct. Eu espero ter ajudado, tá bem? Um beijo e até mais.